Conheça todas as técnicas, domine todas as teorias, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Jung. Hoje a nossa aula é sobre aliança terapêutica. Fê, aliança terapêutica, Jung já falou isso aí, hein? Né? Na hora de tocar uma alma humana, seja toda uma alma humana. Você pode conhecer todas as técnicas, você pode ter estudado tudo, mas se você não tiver essa questão do acolhimento, sim, né? De compreender o outro, né? Porque a última coisa que a pessoa quer é sermão, né? E o que você pensa um pouco sobre isso? Olha só, você que está assistindo a gente, você fala, pô, eu conheço várias técnicas, eu sei fazer as técnicas, eu sou o melhor tecnicista do mundo nisso aqui, mas não basta, não basta, não basta. A técnica não é o objetivo principal, a técnica não é um fim, a técnica é um meio para chegar a um lugar. Se você não fizer como o Carl Gustav Jung fala, de se ver como uma alma humana para tocar outra alma humana, dançou, balbal, não vai rolar. Precisa dessa ligação entre profissional e paciente. Mais do que técnica, sem essa ligação, o processo vai para água abaixo. Se você não tiver essa aliança terapêutica, se não houver essa confiança, você não vai conseguir proporcionar à pessoa a sua autorrealização. Nenhuma técnica vai acontecer, né, se a gente fosse se basear só em técnica, se você não conseguiu estabelecer essa conexão com o seu cliente. Né? Existe um estudo que diz que 40% do processo de mudança do seu cliente ou paciente não cabe a ninguém. Não vai ter esposa, não vai ter marido, não vai ter filhos, não vai ter terapeuta, não vai ter nada. É um processo interno, 40%. Disso sobra 60%. 60%, 30% é qualquer terapia que coloque, né, escuta plena, acolhimento e não julgamento. Se você só tiver isso, apenas uma conversa de um amigo, por isso que dizem que às vezes uma conversa com um amigo, um café com um amigo, é mais poderoso até do que uma terapia, né? Escuta plena, né? Acolhimento e não julgamento, isso é 30% do processo de mudança da pessoa. Com isso sobra mais 30%, ou seja, 40% não cabe a ninguém. Temos 60%, 30% é o que eu acabei de falar. Com isso você tem mais 30%. 15% é a técnica em si. E os outros 15% é um outro processo de falar, sim, essa técnica foi muito boa para mim, e ela entrar nesse looping virtuoso, né, de utilizar essa técnica para ela. Né? Então, se você chega, como eu conheci alguns casos de pessoas que fazem atendimentos imediatos, né, como se fosse pizzaria, entra, não quer conversar com a pessoa, onde acha que a técnica por si só, estamos falando de hipnoterapia, tá? Onde só pegar a pessoa, põe em transe, já vai resolver o problema dela. Hipnoterapia fast food, Rodrigo. Exatamente. Fast food. Sem você entender a pessoa, sem a pessoa conhecer você, sem ela ter medos, sem ela ter confiança em você, sem ela se sentir acolhida. Quantas vezes eu vi, eu lembro de uma pessoa falar, não, tem que ser extremamente rápido e tal. Rápido, porque a minha agenda tem 17 pessoas, entra, você não se engajou no processo, marca semana que vem outro. Tá. Meu, não vai funcionar. Desculpa, não vai funcionar. A aliança terapêutica é a base para você conseguir levar o seu cliente, conduzir o seu cliente a um processo de autorrealização. E algo interessante para a gente comentar é um acréscimo que a psicologia positiva faz ao processo, né? Psicologia positiva é uma derivação da psicologia tradicional, enquanto a primeira, que é a psicologia tradicional, foca no problema, no vazio, a psicologia positiva foca na pessoa, né? Foca nas potencialidades do ser humano. Exato. Martin Seligman é o pai da psicologia positiva. E ele faz alguns acréscimos muito interessantes de você olhar a pessoa como um ser humano. Porque uma coisa é focar na doença. E é impessoal focar na doença. Focar no pânico, focar na depressão, focar na fobia. Parece um bicho, parece uma coisa, uma fobia,
Não, é a pessoa, é um ser humano, é um inteiro que está na sua frente. E é um acréscimo interessante que a psicologia positiva faz, porque Martin Seligman coloca 5 pilares. E se você não olhar esses 5 pilares e não ajudar o seu cliente nesses 5 pilares, a técnica nenhuma vai ajudar, né? Porque, de novo, é ser humano com ser humano. E quais são os 5 pilares? Vou já traduzir para o português. O primeiro pilar, emoções positivas. É um exercício. Cultivar, né? é um exercício diário. É como você planta uma flor, você precisa regar todos os dias. Ela precisa ter ar, ela precisa ter oxigênio, ela precisa ter luz. Emoções positivas. Como você cultiva isso? E você ensinar o seu cliente a cultivar isso vai além da técnica. Posso fazer um adendo nisso aí? Vai lá. Uma vez o cliente falou assim, depressão, era só uma conversa, ainda dentro do processo de psicoeducação. E ela falou, não, eu não tenho capacidade de ver o lado bom da coisa, não sei, foi mais ou menos assim. Eu falei, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho força para isso. Eu falei, você tem força sim, porque você está tendo muita força de se colocar para baixo. Então se você tem condição É a mesma força. de se colocar para baixo todos os dias, sim, alimentando o disfuncional, então você pode reverter essa força, a polaridade, o vetor dessa força. Aí ela ficou meio assim, foi só uma conversa. Então sim, nós temos capacidades e forças. E esse é o primeiro pilar, emoções positivas. O segundo pilar é engajamento. Martin Seligman fala de engajamento, que é você se colocar em atividades que te fazem bem, em que você não percebe a noção do tempo. Então, um hobby predileto, algo que você gosta muito. De novo, isso está além técnica. Não é lá aplicar uma técnica e balbal, acabou, não funciona assim, não é desse jeito. Lazer é fundamental. Lazer é fundamental. Atividade 3, cultivar relações positivas. Veja, você como terapeuta tem que ter uma relação positiva com o seu paciente. Não é aquela coisa de açougueira, vem aqui, dá meio quilo de patinho para mim, tchau, tchau. Não é assim. A gente conhece gente que faz isso, pessoas que fazem isso. Vem cá, próximo. Não é assim que funciona. Não estamos julgando, mas na nossa visão a gente acha que o acolhimento, que a psicoeducação, que a aliança terapêutica é a base para começar um processo. Sim. Quarto ponto do Martin Seligman. Ele faz 5 pontos. O quarto ponto, significado. O que você faz tem significado para você? Você consegue se conectar com o que você faz? Tem a ver com o seu propósito? Não tem? Como é que é isso? Esse é o quarto ponto. E, de novo, esse quarto ponto é além técnica. Você, como terapeuta, você precisa eliciar isso nos seus clientes. Você precisa colocar ele, conectar ele com isso. Isso vai além de uma técnica XYZ. Ajudá-lo a se conectar com isso. Esse é o quarto ponto. Quinto ponto, realização. Você se sente realizado com o que você faz? Ou melhor dizendo, o seu cliente se sente realizado? Ele comemora as pequenas conquistas durante o dia, né? Então, são 5 pontos além técnica. Não dá para focar só na técnica sem você olhar o lado humano, o lado das emoções, das realizações, do estado de espírito, né? De como você se sente, a gratidão, tudo isso. Então, pontos além da técnica para você olhar. E eu conheço um médico, né, um conhecido, que também é hipnoterapeuta, ele é mais simplista na colocação dele. Ele falou que ele tem 5 pontos, né, que é dormir bem, às vezes você não consegue dormir porque você está super ansioso, tá, não tem problema. Comer bem, né, fazer toda uma reeducação alimentar, né, ter lazer, isso é extremamente importante, né? Fazer atividade física, né? E ele fala mais interessante ainda, tomar sol. Claro que quando eu falo isso para o meu cliente, eu explico ponto a ponto o porquê de cada um, não vou entrar aqui, né? Mas é interessante até mesmo tomar sol. Tomar sol quando você está com a condição de vitamina D elevada, melhora a produção de serotonina. Então, eu vou explicando para a pessoa, atividade física, tem muita gente que fala, você tem que fazer atividade física, mas não explico o porquê. Sem porquê, realmente não vai ter força de vontade. Se você explicar o porquê, não é só pela musculatura, mas o que acontece em termos de neurotransmissores e hormônios e como isso vai te ajudar, aí começa a fazer mais sentido para a pessoa. Então, basicamente, eu também uso alguns pontos, não da psicologia positiva, que eu acho que é poderosíssimo em termos de psicoeducação, mas também tem alguns fatores que é corpo-mente, mente-corpo também.
Ou seja, a aliança terapêutica vai além da técnica. Vai além da técnica. A aliança terapêutica é gostar de gente. A Fundamentalmente. aliança terapêutica é entender de pessoa, gostar de gente, amar o ser humano. Essa é a aliança terapêutica. Vai além de você aplicar algo e ir embora. Ah, eu vou fazer minha técnica e tchau, tchau, vou lavar as mãos. Não, senhor, não, senhora. Você vai ali, você vai entender como é a pessoa. Você vai abraçar a dor da pessoa. Não é isso? Todas as Você vai conhecer tudo. Conhece todas as técnicas, saiba todas as teorias, mas na hora de atender um ser humano, seja um outro ser humano. Jung. É isso. É isso. Muito bem. Até a próxima. Era o quinto, não era o quarto. Então, para, Para, respira, não. respirou, ok. Fala, corta, Corta, gravando. gravando.